Bom, meu nome é João Felipe Gonçalves Ferreira e minha assinatura é João. Data de nascimento. 20 de 7 de 1987. Primeiro quadrinho publicado e o ano. Serve fanzine ou... O que tu considera? Então, meu primeiro quadrinho publicado foi no fanzine Totem, em 2007. Foi lançado no FIC de 2007. E o último quadrinho e o ano. O último quadrinho... Deixa eu lembrar aqui. Foram os quadrinhos do selo Passaporte que eu fiz. Eles foram lançados no FIC de 2013. E qual é o formato de publicação? Você diz... É o suporte. Como revistas... Então, eu comecei a publicar, assim, o que foi que lançou esse meu trabalho mesmo, assim, para um público um pouco maior foi quando eu fiz meu blog. Que eu publicava as histórias do Viajante João lá. E foi, eu acho que o primeiro suporte, assim, que eu comecei mesmo, assim, apesar de já ter publicado fanzine impresso, mas esse suporte eu achei bem interessante, mas já tem muito tempo também que eu não publico nada na web, assim. Eu gosto muito de publicar no papel, no impresso, assim. Quantos já foram publicados? Quer ver? Nossa, essa pergunta é difícil, assim, eu acho, porque eu já publiquei desde 2007, assim, que eu venho publicando constantemente, assim, e entre fanzines, revistas independentes e antologias também, que eu já publiquei por editoras. Não sei te falar quantos. Meio assim por alto? Sei lá, 10, 15. Qual é o material que tu usa? Eu costumo variar bem, assim, os materiais. Algumas vezes eu trabalho no preto e branco, por exemplo, que é caneta nanquim e papel, né? Mas eu costumo trabalhar também ou na tablet, com desenho digital, ou então com outros materiais como aquarela, giz pastel. Eu já pintei já também com tinta acrílica, guache. Para mim não tem um material muito certo, não, depende do trabalho. Quais são as tuas referências, de modo geral? Assim? Referências? Acho que o Moebius é uma grande referência para mim, o Hugo Pratt. Esse quadrinho europeu, assim, eu acho que tem uma influência muito forte assim, no meu trabalho, mas também o quadrinho daqui, assim, o quadrinho brasileiro, Laerte, Rafael Sica, Daniel Og. Esses autores, assim, eu acho bem importantes, assim, para minha construção do meu trabalho, assim. E os quadrinhos argentinos também, eu acho que também exerceram uma grande influência, assim, no meu trabalho, desde que eu descobri, até foi no FIC de 2007, que vieram alguns quadrinistas argentinos e foi quando começou mesmo, assim, que o trabalho dele circular aqui no Brasil. Então, eu busquei muita coisa, encontrei alguns artistas fantásticos, assim, igual o Alberto Breccia, o filho dele também, Henrique, Liniers, né, também é um grande quadrinista. Eu acho que eles também exerceram uma grande influência no meu trabalho. Se pudesse publicar um quadrinho que já existe, qual seria? Pergunta difícil, hein? Acho que seria o Corto Maltese. Eu acho que é o quadrinho que eu mais gosto, assim, que eu acho que tem todos os elementos de quadrinho, assim, que me agradam, assim, eu acho que seria ele. Eu gosto muito da forma como o Pratt trabalha o quadrinho, assim. Algumas pessoas poderiam dizer que é uma coisa literária, assim, eu acho que não tem esse viés, assim, sabe? Eu, na verdade, nem gosto de misturar as coisas, quadrinho com literatura, como se fosse uma coisa menor da literatura, não, mas... ele trabalha como se ele estivesse escrevendo um livro, assim, mas só que dentro da linguagem dos quadrinhos. Então eu acho que o ritmo que ele coloca, a forma como o desenho dele é feito, a forma como as histórias são construídas, que é possível você ter diversas leituras depois também, sabe? Você consegue encontrar elementos, a forma como ele passa isso, eu acho muito importante, assim, muito interessante. Eu acho que ele é uma grande influência, sim, e eu acho que seria o quadrinho que eu gostaria de ter feito. Além de quadrinhos, o que você sabe fazer mais? Também é uma pergunta bem difícil, sim, porque normalmente eu gosto de experimentar bastante, assim, as coisas. Esse ano eu fiz também uma animação, né, que foi um trabalho novo para mim, eu nunca tinha mexido com animação e achei, assim, muito desgastante, assim, que foram mais de 2.000 desenhos, né, foram, assim, 5 meses de produção e eu achei bem interessante trabalhar com isso. Aqui na Pulo eu costumo fazer também a direção de arte dos nossos projetos, né?
Então tem o traço também, que além da direção de arte eu costumo fazer, eu faço a curadoria também, né, de artes visuais dele, além de ter sido um dos criadores. A Feira Faísca, Mercado Gráfico, também é um outro trabalho assim que eu também faço produção, faço também a curadoria, também trabalho assim, com ilustrações, bom, acho que vai para diversas coisas assim que tem a ver com esse lado também da produção de artistas, que eu acho também uma coisa interessante de trabalhar assim. Por que quadrinhos? Sabe que eu sempre paro para pensar por que eu faço quadrinho assim, eu acho que eu nunca consegui chegar assim uma conclusão assim sobre isso, sabe? Eu acho que é uma linguagem que eu gosto muito assim, e apesar de gostar muito, eu também não sou um grande leitor de quadrinhos, sabe? É uma coisa que eu não sei assim explicar muito bem. Eu acho que junta algumas coisas que eu gosto muito, né? Que é contar histórias, escrever e desenhar, assim. Porque quando eu comecei a fazer quadrinhos, uma coisa que o meu maior interesse era fazer roteiro. Só que eu não conseguia encontrar, assim, alguém que conseguisse transmitir os meus roteiros. Então aí eu tive que voltar a desenvolver desenho, assim. E hoje em dia eu acho que as coisas encaixaram bem, assim. Eu acho que o que eu escrevo é pro que eu desenho, assim. Então, eu acho que vai mais por esse viés, assim. A escolha pelos quadrinhos é mais por contar história, com imagens, assim. Eu acho que seria esse o grande motivo. Você falou da Feira Faísca, e ultimamente em Belo Horizonte essas feiras têm se proliferado, né? Até o poder público tem aberto espaço e tal. Eu queria que você falasse um pouco delas e da importância para a cena local, como você enxerga até por um produtor de uma dessas, por ser produtor de feira. Então, no caso dessas feiras, o mercado abriu bastante, assim, essa questão da publicação independente, eu acho que gerou uma coisa nova nos últimos tempos, assim, muita gente está produzindo, muita gente está fazendo fanzine, revistas, se mostrando mais, assim, eu acho que as coisas também facilitaram bastante, assim, os custos gráficos, a forma de fazer mesmo, e eu acho que tem sido bem legal, assim, esse tanto de feira que tem acontecido aqui em Belo Horizonte, assim, para todo lado tem. E no caso da Faísca, assim, especificamente, na verdade era uma ideia antiga minha, assim, desde a época que eu lancei a Peyote no FIC de 2009, que eu achava que era um grande problema você ter só o FIC para poder vender sua revista. Então, a gente não tinha outro lugar, então assim, você conseguia vender muito bem no FIC, sempre as vendas no FIC foram muito boas, mas pensando assim que você não vai esgotar seu trabalho lá, e depois você vai ter que esperar o próximo FIC. Uma coisa que eu sempre pensei assim, foi essa questão da feira periódica. Porque apesar de estar tendo muita feira, o público não sabe muito bem. Assim, acaba que a gente que faz as feiras, que participa, a gente também fica sabendo muito perto assim, da feira acontecer. Então acaba que não tem essa constância do lugar, essa ideia assim, do público mesmo, assim, saber onde encontrar as coisas. Então foi essa ideia assim, de fazer a feira periódica num lugar específico, né? Que no caso foi o BDMG Cultural assim, que apostou nessa ideia junto com a gente. E aí a ideia é essa, assim, ir construindo mais público, fazer com que tentar fomentar também a produção das pessoas para lançar trabalhos lá e ver assim, onde que a gente chega com isso, assim, ver se realmente essa ideia da periodicidade era o que faltava aqui no mercado para fazer as coisas funcionarem, você conseguir desaguar suas produções, assim. Você tem percebido sucesso na formação de público? Então, no caso da Faísca, eu acho que o público que esteve presente na primeira edição foi um público que estava mais de passagem, assim. Eu acho que a gente ainda falta essa construção, assim, do público específico da feira, sabe? O pessoal que vai lá para descobrir o que está acontecendo de novo, o que está sendo lançado, comprar alguma coisa que essa pessoa viu e gostaria de adquirir. Eu acho que seria isso, assim, o propósito da feira, e eu acho que ainda tem um caminho a fazer, assim. Eu acho que agora o momento é da gente reunir esses expositores, assim, o pessoal que está produzindo.
Eu acho que agora é esse momento, assim, de reunir e fazer com que todo mundo se prepare para a feira, para depois a gente conseguir, com isso, conquistar os públicos novos, assim.